sou o professor Hugo e nós iremos retomar as nossas aulas de matemática sobre os números naturais. Conteúdo que nós iniciamos logo com a largada do ano letivo, né? Fomos interrompidos pela pandemia do Covid-19, do coronavírus, e estamos trabalhando de maneira online, né? Com videoaulas, com infográficos, com podcasts. E hoje daremos continuidade a essas aulas, né? De antemão, quero pedir desculpa por algum barulho externo, né? Eu estou gravando aqui da minha residência e esse home office está sendo interrompido constantemente por alguns barulhos que acontecem naturalmente, né? Bom, na aula de hoje iremos falar sobre números naturais, né? E eu pretendo finalizar esse conteúdo. Para tanto, né, vamos fazer uma revisão sobre números naturais, né? O conjunto dos números naturais ele é formado por todos os números inteiros não negativos. O que é que isso quer dizer? Os números naturais são formados por todos os números positivos maiores que zero, né? Então vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e isso vai continuar, gente, até o infinito. Então veja, algumas observações importantes. Todo número natural, com exceção do zero, possui um antecessor e um sucessor, né? Pelo nome já dá para ter uma ideia do que seria esses dois termos, né? Antecessor é justamente aquele termo que vem antes, e sucessor é justamente aquele termo que vem depois, posteriormente. Então vamos desenhar aqui um exemplo, né? Vou pegar uma caneta. Todo o conjunto dos números naturais ele começa com esse símbolo, o símbolo n. A partir do n, colocamos o 0, que é o primeiro elemento, 1, 2, o 3. Lembra de língua portuguesa? Quando você está escrevendo um texto e a história não foi finalizada, né? Você pretende continuar posteriormente. O que é que você faz? Você coloca um etc. ou utiliza uma sequência numérica, ela vai prosseguir até o infinito, né? Na matemática, eu até coloquei como essa sequência numérica, ela vai prosseguir até o infinito, né? Eu até coloquei como destaque nessas observações que esse conjunto ele vai até o infinito. Não tem limite para os números naturais, assim como não há limite para o número inteiro, que são os números negativos, certo? Os números naturais, eles possuem, como eu falei anteriormente, um número que vem antes e um número que vem depois. Vamos pegar aqui como referência o algarismo 2. Qual seria o antecessor do 2? Então, justamente o número que vem antes do 2, o número que está à esquerda, que é o 1. E o sucessor do 2 é o número que está à direita, que é o 3, que vem depois, né? Além disso, os números naturais possuem também subconjuntos. O que é subconjunto? Imagine que eu tenho um conjunto maior. Por exemplo, a nossa sala de aula, que eu sei que vocês estão morrendo de saudades, assim como eu. Então, se a nossa sala de aula tiver 40 alunos, né? Vamos pegar esse exemplo para ficar mais fácil de entendermos o que é um subconjunto. E imagine que desses 40 alunos, eu quero apenas os alunos que vão participar dos jogos escolares. Digamos que seja 10. Então esse 10 ele é um subconjunto, ou seja, uma parte do conjunto maior. E o que seria um subconjunto dos números naturais? Ora, nós temos os números pares, os números ímpares, os números primos. Todos esses conteúdos nós estudaremos posteriormente. Agora vamos revisar um pouco sobre a adição, né? A adição é uma operação da matemática básica, né? Que pode ser realizada com qualquer tipo de número. E o que seria adição? Adição é o mesmo que juntar, acrescentar ou agrupar uma quantidade a outra, né? Por exemplo, nós temos aqui 145 mais 223. Então lembram lá da questão de unidade, de dezena, centena? Isso vai ser necessário aqui, né? Então nós temos aqui 5 unidades mais 3 unidades, muito bem, 8 unidades, 4 mais 2, né? 4 dezenas mais 2 dezenas, dão 6 dezenas.
E uma centena mais 2 centenas dão 3 centenas. Resultado, 368. A subtração é a mesma coisa, só que no lugar de você juntar, acrescentar quantidades, você vai retirar, remover ou diminuir um valor de outro. Exemplo, para que fique mais nítido o conteúdo, né? Então eu tenho 844 menos 212, né? Então 4 menos 2 é 2, então estou retirando unidades, estou diminuindo unidades. 4 menos 1 é 3 e 8 menos 2 é 6. Bom, agora vai passar o carro da fruta, né? Eu vou continuar explicando, se ficar um pouco confuso, eu posso explicar novamente depois. A operação inversa. Bom, a operação inversa, gente, é muito fácil. No nosso cotidiano, as situações inversas ocorrem facilmente. Por exemplo, quando nós abrimos e fechamos uma porta, quando nós subimos e descemos uma escada. Situações inversas, elas são operações opostas, digamos assim. Qual é o oposto da adição? É a subtração. Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil de compreender? Olha só, eu tenho aqui 25 laranjas, como diz o Chaves, mais 5 laranjas. Quantas laranjas eu tenho? 30. Agora imagine que eu não soubesse inicialmente qual era essa parcela aqui. Lembrando, quando eu faço uma adição, as partes que estão sendo somadas de adição são chamadas de parcela, e o resultado é chamado de soma. Se eu não soubesse que a primeira parcela era 25, como o inverso da adição é a subtração, bastava apenas subtrair a soma da parcela restante. Então, 30 menos 5, 25. Então, a parcela inicial aqui era 25 mais 5, 30. Notaram como há uma relação inversa entre essas duas operações? A mesma coisa ocorre entre a multiplicação e a divisão. Ou seja, eu só consigo entender a divisão, a tão temida e terrível divisão, se eu conseguir entender também a multiplicação. Mas isso é assunto para os próximos slides. Bom, a multiplicação, gente, de maneira bem rápida, para que a aula não fique prolongada, não seja estendida, a multiplicação é uma maneira de você resumir uma adição muito extensa. Por exemplo, eu tenho aqui essa adição, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então, eu não preciso resolver essa adição de maneira cansativa, de maneira prolongada. Eu posso apenas resumir. Como assim resumir? Através de uma multiplicação. Vamos fazer o seguinte. Quantos números 2 eu tenho aqui sendo somados por eles mesmos? Eu tenho 11 números 2. Então, eu vou colocar aqui. Se eu multiplicar por 2, vai ser o mesmo resultado dessa soma. Então, 11 vezes 2, para quem não sabe, faça aí na calculadora. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, então 22. Se vocês realizarem essa soma, vão obter o mesmo valor, o mesmo resultado. Já a divisão é um conceito bem simples. Então é isso, vocês vão dividir uma quantidade em parcelas iguais, né? Vão fracionar, fragmentar um número em quantidades iguais. Por exemplo, eu tenho aqui novamente 25. 25 carros, né? Na minha garagem. Não tenho isso não, mas vamos imaginar que sim. 25 carros dividido para 5 pessoas, né? Eu vou partilhar entre 5 alunos. Como eu preciso, ou como eu consigo solucionar esse problema? Muito simples, eu vou procurar um número que multiplicado por 5 dê igual a 25 aproximado. Então, vai ser o próprio 5, né? Tabuada do 5. 5 vezes 5 dá igual a 25. 25 menos 25, o resto 0. Resultado, 5. Né? Então, vejam como a divisão é simples. Nós precisamos apenas ter um pouco de atenção. O conceito de números naturais, o que é adição, subtração, multiplicação e divisão.
Com isso, concluímos nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.